Atos capítulo 14, do verso 20 ao verso 28, diz assim: Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, teu povo congregado nessa noite tem o privilégio de prestar culto ao teu nome. Nós exaltamos o teu nome, bendizemos, ó Deus, o nome da tua glória, porque pelos méritos de Cristo podemos nos apresentar diante do Senhor. Nós agradecemos porque somos parte do teu povo, como já cantamos nessa noite, povo da aliança, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, e como tal, temos o privilégio também de sermos aperfeiçoados pelo Senhor, quando o Espírito Santo, ó Deus, por meio da tua palavra, trata o nosso coração. E nesse momento é isso que nós rogamos e pedimos, que o Senhor venha falar ao nosso coração mais uma vez, por meio da Escritura. Que o Senhor venha, ó Deus Santo, nos exortar e nos animar. Que o Senhor ajude a nossa igreja a caminhar em santidade e a viver, ó Deus, em conformidade com o Evangelho que temos ouvido semanalmente, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o nome dessa série nossa, em Atos dos Apóstolos, é o testemunho e a expansão da igreja, e é disso que trata o livro de Atos dos Apóstolos. E nestes últimos capítulos, principalmente que nós temos observado, é que a igreja continua crescendo e se expandindo, a despeito de enfrentar bastante perseguição. Tudo isso por causa do testemunho dos discípulos na proclamação da palavra. Você olha para Atos dos Apóstolos lá no início e percebe que Deus envia o seu Espírito Santo, cumprindo uma promessa feita pelo profeta do Antigo Testamento, profeta que falou que nos últimos dias o Espírito Santo desceria então sobre os discípulos, e isso se cumpre ali em Atos dos Apóstolos, quando está reunida a igreja, o Espírito Santo desce sobre eles e eles passam então a falar em outras línguas, já proclamando o Evangelho. E isso acontece como cumprimento daquilo que Jesus tinha dito que ocorreria em breve. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse aos discípulos que permanecessem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos pelo Espírito Santo que viria do alto. E o Espírito Santo faria isso com uma razão. Estes homens deveriam ser testemunhas de Cristo, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E isso tem muito a ver com a igreja do Senhor. Nós estamos inseridos nessa grande comissão que precisa proclamar o Senhor até os confins da terra. Então o que você vê no livro de Atos é exatamente essa expansão, começando em Jerusalém, a igreja chegando na Judeia, indo a Samaria e indo até os confins da terra. Nesse ínterim, o evangelho chega até Antioquia. E Antioquia, como eu já mencionei, é uma igreja importante aqui no livro de Atos dos Apóstolos, pois ela é retratada exatamente como a igreja missionária, ou a primeira igreja missionária. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que antes disso não havia missões. A igreja sempre se envolveu com a proclamação do Evangelho. E isso acontecia
de forma normal e natural na vida da igreja. Mas é em Antioquia que nós vamos ver dois homens sendo separados pelo Espírito Santo para o trabalho específico de missões, Paulo e Barnabé, que vão ser enviados até os gentios, e então eles partem para a sua primeira viagem missionária. Nós já vimos aqui que eles estiveram na ilha de Chipre, eles passaram em Perge, chegaram até Antioquia da Pisídia, e ali em Antioquia da Pisídia houve perseguição à igreja. Eles então fogem dali, vão até Icônio. Em Icônio o texto bíblico diz que eles são ultrajados e apedrejados. Eles saem daquele lugar, vão até Listra, e em Listra ocorre uma oposição ainda maior, e a oposição foi tão grande que Paulo termina o texto. Se vocês olharem aí o versículo de número 19, o texto termina dizendo que Paulo foi dado como morto. Veja o final daquela perícope. Sobrevieram também judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. E aqui há algo bastante importante que eu preciso relembrar vocês. O que está acontecendo aqui em Listra, uma cidade gentia, é que aqueles homens judeus de outras cidades, por onde Paulo já tinha passado, já tinha sofrido perseguição, eles estão atrás de Paulo, no rastro de Paulo, e eles encontram Paulo nessa cidade de Listra, e são esses judeus que começam então a promover entre os gentios o apedrejamento do apóstolo, e o resultado é esse que está aqui no versículo 19, ele é dado como morto. E aqui há algo também importante, porque veja, nós enfrentamos dificuldades, e a igreja está enfrentando dificuldades, mas por vezes, quando nós enfrentamos dificuldades, sejam quais forem as dificuldades, muitos ficam prostrados, desanimam, não querem mais caminhar. Mas Paulo já tinha visto que em cada uma dessas cidades onde ele enfrentou perseguição, a despeito de tudo isso, pessoas abraçaram a fé. E agora, você vê aqui no versículo 20, que os discípulos, depois de Paulo ter sido apedrejado, eles vão e rodeiam o apóstolo. Veja o verso 20. Rodeando, porém, os discípulos, eles estão ali para ver o que estava de fato acontecendo, e há uma constatação. Veja o verso. Levantou-se e entrou na cidade. Eles constatam que Paulo está vivo, mas não é só isso. Paulo acabou de ser apedrejado, ele se levanta, entra na cidade, e veja o restante do versículo. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Paulo continua a sua missão, mesmo quase tendo sido morto por causa do evangelho. E o texto que nós lemos então, a partir do versículo de número 21, vai nos relatar exatamente o final dessa primeira viagem missionária e o que aconteceu no fim dessa viagem missionária. Como foi o fim da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé? Você tem duas coisas aqui a aprender. A primeira delas é que no final da viagem missionária, as igrejas foram fortalecidas. Dê uma olhada aí do versículo 21 até o versículo 25, eu vou ler novamente. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Qual é o registro que Lucas faz aqui deste fim da viagem missionária? Ele diz que, estando em Derbe, Paulo e Barnabé proclamam o evangelho, anunciam o evangelho, e o resultado é o mesmo de outras cidades. Muitas pessoas daquela cidade abraçam a fé, creem no Senhor Jesus Cristo. Mas diferente de outras cidades, Lucas ele não entra em detalhes do que aconteceu aqui nessa cidade. Porque lá nas outras, Lucas diz, Paulo foi até a sinagoga, ele proclamou, houve oposição, houve apedrejamento.
aqui não. Aqui você tem simplesmente algo bastante resumido. Fizeram muitos discípulos, proclamaram o evangelho e fizeram muitos discípulos. E aí então eles começam a fazer o caminho de volta. Eles estão voltando para a sua igreja de origem. Lembra que eles foram enviados pela igreja de Antioquia? Eles estiveram em Antioquia, passando em várias cidades com muita dificuldade, e chegaram agora nesse destino final. Agora eles começam a fazer a viagem de volta. Veja, eles vão passar por Listra, Icônio e por fim vão chegar em Antioquia, cidades onde eles já haviam feito discípulos. Veja lá no versículo 22. Você vai ter aqui a razão, o motivo destes homens voltarem a essas cidades. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você tem aqui então Lucas dizendo o seguinte: estes homens voltaram para as cidades, as mesmas cidades onde eles sofreram perseguição e foram apedrejados. E a pergunta é: você voltaria? Será que eu voltaria? Será que você, depois de ter sido rejeitado, vai voltar numa cidade dessa? E eles estão voltando exatamente para cidades onde eles sofreram ali o risco de acabarem mortos. E o Lucas vai então dizer, eles estavam querendo fortalecer os irmãos, verso de número 22. A ideia aqui é de eles queriam tornar firmes, ou eles queriam confirmar estes irmãos na fé. Estes irmãos abraçaram a Cristo, mas quem anunciou o evangelho para eles foi embora. Agora, estes homens voltam para firmá-los, para fortalecê-los. Os apóstolos estão fazendo isso porque eles já foram alvo de perseguição. Eles sabem que aqueles irmãos que abraçaram a fé também vão ser alvo de perseguição. E então eles estão ali para exortar, para dizer: permaneçam firmes, as perseguições virão, mas vocês podem permanecer firmes no Senhor Jesus Cristo. Eles estão então cuidando para que estas igrejas não desanimem da sua caminhada. O nome disso, em outros termos, é discipulado. É isso que eles estão fazendo. Eles anunciaram o evangelho, as pessoas creram, mas eles não pararam nisso. Eles agora estão cuidando destas ovelhas. E há aqui uma expressão bastante interessante que aparece no texto. Veja lá o versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Esse é o conteúdo então do que eles estão fazendo lá. Vocês precisam permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja a expressão: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E quando essa expressão é lida de forma rápida e descuidada, ela pode sugerir uma salvação por obras, certo? Você vai ser perseguido, e quanto mais perseguição, mais salvação. Não é essa a ideia do texto. A expressão aqui não quer dizer que você vai ser salvo por obras, ou que o reino de Deus é conquistado por obras. A salvação, sabemos, é pela fé em Jesus Cristo. A salvação é pela fé no Messias, que está sendo proclamado aqui em Atos dos Apóstolos, em cada uma destas cidades. E estes irmãos já criam em Jesus Cristo. Eles já eram salvos. Por que aparece essa expressão? A ideia aqui de por meio de enfatiza o seguinte: nesse caminho vocês encontrarão dificuldades. O caminho que vocês vão trilhar não é um caminho fácil. Então, por meio de muitas tribulações, nós vamos entrar no reino de Deus, enfrentando muitas tribulações. Essa pregação, ela não é diferente da pregação de Jesus Cristo, certo? Porque se você olhar Jesus Cristo para aqueles homens empolgados com Ele, e que chegam: mestre, eu vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor vá. As raposas
têm os seus covis. Os pássaros têm os seus ninhos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus advertiu seus discípulos muitas vezes a respeito disso. Jesus advertiu seus discípulos que eles teriam provações, que eles passariam por tribulações nesse mundo. Então, quando os apóstolos voltam a essas cidades e encontram crentes no Senhor Jesus Cristo, eles tratam de explicar o Evangelho, fortalecer esses irmãos e falar a verdade. O caminho vai ser difícil, mas nesse caminho nós estaremos no reino de Deus. E é bastante interessante também ver que os apóstolos se incluem aqui no meio dos perseguidos, porque o que diz o texto é: mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E pelo contexto parece que eles passam ali um bom tempo suficiente para animar os irmãos, fortalecer a fé daqueles irmãos e também estabelecer a liderança da igreja. Olha o verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Parte desse fortalecimento da igreja passou também pela eleição de uma liderança formal para aquela igreja recém-fundada, para aquela igreja que tinha recentemente abraçado o Evangelho. Algumas versões da Bíblia vão trazer literalmente o seguinte: eles nomearam presbíteros em cada igreja. E é preciso entender isso aqui, porque quando você fala que alguém nomeou alguém, a impressão é: o pastor nomeou fulano de tal. Parece que o pastor pegou e foi lá, escolheu alguém e nomeou. Por mais que a expressão seja essa, literal, eles nomearam presbíteros na igreja, a expressão que aparece aqui no texto grego, nomear, ela significa votar pelo ato de estender a mão. É isso que é nomear. As pessoas nomeavam como? Estendendo a mão, levantando as mãos e elegendo. E isso explica a tradução que aparece aí na sua Bíblia: promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Isso era nomear os presbíteros. A igreja está participando aqui da eleição dos seus oficiais, e isso está em acordo com a teologia de Paulo. Se você olhar para a epístola de Timóteo e para a epístola que Paulo escreve a Tito, você vai ver exatamente isso. Quando Timóteo vai para Éfeso, ele precisa estabelecer a liderança. Tito vai para Creta, ele precisa estabelecer a liderança. Paulo faz uma lista para que a igreja tivesse entendimento a respeito de quem devem ser os seus líderes. É indispensável que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e ele então traça uma série de características lá, porque a igreja, ao escolher os seus oficiais, precisa atentar para isso. Precisa olhar para os oficiais e verificar se neles há o caráter de pastor, daquele que ensina, daquele que exorta, daquele que está apto a instruir a igreja na palavra de Deus. Tudo isso acontece com a igreja participando do processo. E a palavra então que aparece aqui para presbítero, e nós usamos muito por conta da nossa igreja presbiteriana, essa palavra literalmente significa ancião. Quem era o presbítero? O presbítero era um ancião, era alguém mais maduro, era alguém mais experimentado na fé, era alguém que já tinha uma certa caminhada na igreja. Esse era o presbítero. Aponta para a idade, enquanto há uma outra expressão que aparece lá em Timóteo, quando ele diz: é importante que o bispo seja irrepreensível. A palavra bispo e a palavra presbítero, elas vão aparecer de forma alternada aqui nas escrituras. E essa palavra bispo, ela significa aquele que supervisiona, é o supervisor, ou ele é o pastor. Então presbíteros fazem isso, eles pastoreiam a igreja do Senhor. Veja como é importante entender isso.
Paulo e Barnabé voltam às cidades em que o evangelho já tinha sido pregado para fortalecer a igreja. E no processo de fortalecimento da igreja, eles levantam uma liderança. Eles elegem presbíteros, porque daqui a pouco nem Paulo nem Barnabé estarão mais ali. Mas a igreja continuará com os seus líderes. Diz então o texto aqui que a eleição envolveu oração e jejuns, ou seja, eles buscaram a orientação de Deus na hora de escolher os seus líderes. E aí aparece aí no texto mais uma expressão, depois que de oração e jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O que significa isso? Paulo e Barnabé, depois de ter eleito presbíteros, encomendaram a igreja ao Senhor. A ideia é que eles foram embora e deixaram a igreja aos cuidados do Senhor. Como é que o Senhor cuida da sua igreja? Por meio de presbíteros. Essa é a ideia do texto. Por meio de pastores. É Deus quem cuida da sua igreja? Sim, a igreja é dele. A igreja é edificada por ele. Mas como ele faz isso? Por meio de presbíteros. Por meio de pastores do rebanho. É por isso que a expressão aparece aqui quando ele diz: elegeram presbíteros, encomendaram a igreja aos cuidados do Senhor. Ou seja, agora que há uma liderança constituída, Deus vai cuidar daquela igreja por meio dessa liderança, e eles então partem para o restante da sua viagem. Deus cuida da igreja por meio dos seus pastores. E aí então nos versos 24 e 25, ele descreve o finalzinho dessa viagem. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia. Final da viagem é o que está acontecendo aqui. O que você percebe na primeira viagem missionária de Paulo? Igrejas foram fortalecidas. O que nós aprendemos com isso? Como eu disse, fazer discípulos, meus irmãos, é mais do que simplesmente pregar. É mais do que simplesmente anunciar o evangelho, falar a respeito de Jesus e ir embora. Mas muitos acham que evangelismo e fazer discípulos é isso. Quantos discípulos você já fez? Um monte. Eu preguei, a pessoa falou que aceitou Jesus e creu em Jesus e ponto, foi embora. Não. Quando Jesus comissionou os seus apóstolos, ele disse exatamente essas palavras: ide, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Isso é fazer discípulos. Isso é discipular, é instruir para a vida. A igreja não pode fazer novos convertidos, pregar o evangelho, receber pessoas e abandonar essas pessoas. Ela precisa instruir estas pessoas para que elas entendam como elas vão viver uma vida de honra a Deus e uma vida de serviço à comunidade. Ninguém descobre isso sozinho. Se você é crente já há algum tempo e está na igreja, você sabe que o serviço da igreja envolve aprendizado. Eu sei que tem gente que cai de paraquedas na igreja e as pessoas abandonam e acabam se tornando líderes. Eu sei que isso acontece, mas não é isso que deve acontecer. Crentes devem ser nutridos, devem ser instruídos pela palavra de Deus, a fim de serem fortalecidos para servir a Deus e servir ao próximo. A vida cristã precisa da instrução contínua da palavra de Deus, e é preciso ter líderes engajados nesse ensino. No nosso caso aqui, presbíteros. Não é de se admirar que eles estão elegendo presbíteros para que estes presbíteros ensinem a palavra de Deus, porque é assim que a igreja é nutrida, é assim que a igreja é alimentada. Então, no nosso caso, tanto o presbítero docente, que é o chamado de pastor na igreja presbiteriana, como os presbíteros regentes, precisam ter uma preocupação: eles precisam instruir a igreja biblicamente. É por isso que eles precisam ser homens aptos a ensinar. É o que Paulo vai dizer então lá na epístola a Timóteo. Mas você pode pensar um pouco mais aqui nessa primeira parte do sermão. Se o aprendizado da palavra é essencial à vida cristã, você, membro da igreja,
especificamente você, membro da Igreja Presbiteriana de Praia do Canto, precisa estar bem comprometido com os momentos oficiais em que isso acontece na igreja. Você não pode ficar em casa por qualquer razão. Quarta-feira temos o estudo bíblico. Eu sei que há muitas pessoas que são impossibilitadas de estarem no estudo bíblico, ou por trabalho, ou por estudo. Mas se você não tem nenhum destes impedimentos, trabalho e estudo, ficar em casa fazendo nada enquanto a igreja está oficialmente reunida para aprender sobre a palavra é um equívoco, é um erro. É preciso estar envolvido com isso. Nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos do ensino da palavra. Deus fala ao seu povo por meio da Escritura, e Deus deu pastores ao seu povo para instruir na Escritura. Então não fique em casa por qualquer razão, não arrume desculpas tolas para não ir à igreja. Sobre o dia de hoje, dia do Senhor, domingo, eu não precisaria nem falar, mas eu preciso enfatizar: não deixe de estar na escola dominical. O dia do Senhor, o domingo, é o dia em que Deus convoca, conclama o seu povo para se reunir na sua presença. Está lá na lei moral: 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra. O 7º dia é o sábado, é o descanso do Senhor. É nesse dia que nós nos reunimos para adorar a Deus, é nesse dia que nós principalmente nos reunimos para ouvir da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós negligenciamos a escola dominical, por N razões. Semana passada eu estava pregando em Governador Valadares, e foi bastante interessante, porque eu estava pregando ainda em Atos aqui, e falando da importância de dar ouvidos à palavra. E eu falei para a igreja exatamente isso. Eu sei que daqui a pouco, essa semana, muitas pessoas vão sair daqui de Governador Valadares e vão lá para Guarapari, para minha terra. Aproveite a praia, não deixe de estar na igreja no domingo, porque os crentes saem de férias e tiram férias. Domingo é férias? Não, é dia do Senhor, é o dia em que a igreja está reunida para ouvir o seu Senhor. É preciso estar engajado no estudo. Então venha para a escola dominical, venha para o culto, venha ouvir Deus falar por meio da palavra, porque a nossa doutrina é exatamente essa, da pregação. Quando a palavra de Deus é pregada de forma fiel, Deus está falando com a igreja. A pregação é voz de Deus para o seu povo, e é por isso que nós precisamos estar bem atentos e com os ouvidos bem abertos para saber o que Deus tem a tratar com o seu povo. Venha ouvir a pregação no culto, enquanto você adora o seu Senhor. De novo, Deus governa o seu povo por meio da sua palavra, não tem outra forma, e é por isso que toda palavra deve ser pregada. Vocês repararam bem qual foi o ensino dos apóstolos? Eles não chegaram lá naquela igreja recém-formada, dizendo assim: vamos embora, vai ser tudo muito fácil, vocês vão ganhar dinheiro agora que vocês são de Jesus, os problemas estão todos resolvidos. O ensino, eles devem ter ensinado muito mais coisa, mas o ensino que está categorizado aqui é: importa entrar no reino de Deus por meio de várias tribulações. Eles não escolhem um texto fácil ou um sermão fácil, eles escolhem um ensino difícil. Nós não podemos ficar saltando textos da Escritura, porque toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino e para a correção e para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus governa por meio da sua palavra, e toda a palavra precisa ser pregada. E nessa palavra você então entende como você vai honrar Deus vivendo em família, como você vai honrar Deus no meio da sociedade, como você vai agradar aquele que salvou a vida. É a Escritura que vai te ensinar como você passa pelas tribulações, pelas provações, a ponto de chegar num momento e falar como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas isso é só na Escritura.
A Escritura é suficiente para a nossa vida e para a nossa piedade. E então eu volto um pouquinho nos oficiais. Os oficiais, os presbíteros, sobretudo, têm um papel muito importante nesse processo. Ore pelos seus presbíteros. Coloque diante de Deus a vida dos homens que Deus colocou na nossa igreja para pastorear a igreja. Lembre-se deles em oração. Lembre-se de pedir a Deus que os fortaleça, que os anime. Lembre-se de pedir a Deus que dê a eles cada dia mais sabedoria, para que o coração de cada um deles esteja cheio da palavra de Deus, porque são eles que instruirão a sua vida. São eles os pastores que Deus colocou sobre a sua vida. Peça que Deus os mantenha firmes e que os faça crescer em graça e em conhecimento de Cristo. E aqueles que são presbíteros, no Natal não estavam todos aqui, hoje estão todos aqui. Lembre-se que os apóstolos preocuparam-se muito mais com o fortalecimento da igreja do que com a perseguição que eles estavam enfrentando. Eles abriram mão da segurança deles para irem instruir a igreja. E isso nos ensina bastante. A vocação deles estava aqui em instruir a igreja, a despeito de toda a provação. Como eu disse, eles vêm sofrendo perseguição, os apóstolos, e agora eles voltam em cada uma das cidades onde eles haviam sido perseguidos e apedrejados para instruir a igreja. E eles estão assim ensinando aos presbíteros que haverá provação. Os líderes da igreja, os pastores da igreja precisam entender isso. Perigos ou problemas não podem nos fazer desistir daquilo que é correto e daquilo que é justo e daquilo que o Senhor colocou cada um dos presbíteros para fazer. Essas coisas não podem fazer com que os presbíteros desistam do chamado de fortalecer os irmãos. E é por isso que Paulo fala que quem almeja ao episcopado, excelente obra ou excelente coisa almeja, porque é bênção, é privilégio. Não é fácil, mas é privilégio. O que ocorreu na primeira viagem missionária, as igrejas foram fortalecidas, mas aconteceu algo mais. A igreja de Antioquia, aquela igreja que enviou missionários, recebeu um relatório. Veja aí a partir do verso 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. E aqui então, no finalzinho do texto, Lucas está descrevendo o final da primeira viagem missionária. Estudiosos do Novo Testamento, sobretudo de Atos, entendem que essa viagem durou cerca de 2 anos. Em 2 anos eles saíram de Antioquia, passaram por todas essas cidades e retornaram então para Antioquia. Você não consegue precisar a duração exata, mas por aí cerca de 2 anos. Eles agora estão de volta à igreja que os enviou, à igreja que os comissionou. E Lucas enfatiza aqui que a igreja tinha recomendado estes homens a graça de Deus. Olha lá no versículo de número 26. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus. O que significa isso? Como é que você pode entender esse texto? A ideia aqui é que, pela graça de Deus, estes homens foram chamados, pela graça de Deus, estes homens foram sustentados durante estes 2 anos, pela graça de Deus, eles estavam de volta à igreja, com a obra já cumprida, já realizada. Ou seja, o Senhor, o dono da igreja, é aquele que usa os seus filhos como instrumentos benditos nas suas mãos para cumprir a missão de proclamação que Ele mesmo deu à igreja. É por isso que eles estão voltando à igreja que os havia recomendado a graça de Deus. Veja o verso 27. Ali chegados, reunida a igreja,
relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Eles chegam na cidade e eles se reúnem com a igreja. Para que a igreja se reúne? A igreja se reúne para ouvir pela boca dos apóstolos, pela boca de Paulo, pela boca de Barnabé, o que eles fizeram, não o que eles fizeram simplesmente, mas o que Deus fez por meio deles. A ênfase, se você olhar para o texto, não é em Paulo e não é em Barnabé. A ênfase é no Deus que usou Paulo e no Deus que usou Barnabé. Leia de novo o texto. Ali chegados, reunida a igreja, relatara quantas coisas fizera Deus. Não foi quantas coisas Paulo fez, e nem quantas coisas Barnabé fez. Quantas coisas fizera Deus com eles, e como Deus abriu aos gentios a porta da fé. Ou seja, o relato tem como alvo a glória de Deus, não de Paulo, não de Barnabé. Veja, enviamos o nosso apóstolo e como esse apóstolo é bom. Não, o relato tem como alvo a glória de Deus, porque a igreja precisa glorificar aquele que é o dono da missão. Ele usa instrumentos, ele usa homens, mas é ele quem faz. É ele quem efetua o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Então eles estão ali para relatar o que Deus fez com eles. E as palavras que Lucas escolhe aqui para contar o que houve, aponta para o fato de os discípulos, ou os apóstolos, estarem bem conscientes de que eles eram apenas instrumentos na fé. É só você ver essa expressão que eu li e que eu vou ler de novo. Como Deus abriu aos gentios a porta da fé. A ideia é que Deus foi aos gentios por meio dos apóstolos, utilizando os apóstolos. Deus foi buscar as ovelhas. Isso, irmãos, deve fazer você lembrar, sabe de quê? De Jesus Cristo. Porque quando Jesus estava lá com os judeus e ele disse: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, ele disse: eu ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, não do meio de Israel simplesmente. Ele estava fazendo menção aos gentios. A mim me convém conduzi-las. Foi isso que Jesus disse, e é isso que está sendo relatado aqui. Deus foi buscar os gentios. Não foram os gentios que foram bater na porta da fé, foi Deus quem abriu a porta da fé aos gentios. Foi Deus quem os recebeu na família. Paulo vai utilizar a expressão de dois povos, e de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um só povo. Foi Deus quem fez todas essas coisas. É Deus quem está fazendo com que a sua igreja se expanda. É Deus quem está fazendo com que a sua igreja cresça. É o Senhor Jesus Cristo, por meio dos seus servos, que busca as suas ovelhas, e cada uma delas, e é por isso que nós podemos cantar como nós cantamos essa noite: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Deus se utiliza dos seus filhos, a fim de buscar as suas ovelhas que estão perdidas. Deus abriu aos gentios a porta da fé. Aí você lembra, Cornélio era gentio, Cornélio já tinha crido. Como é que essa expressão aparece aqui, já que Cornélio era gentio e Cornélio já tinha se convertido capítulos antes? É porque agora ele está enfatizando que havia uma igreja gentílica, ou igrejas gentílicas. Cornélio era um gentio, depois uma família de gentios, mas agora você tem vários gentios. Uma igreja composta de pessoas que não estavam anteriormente dentro do povo de Israel. Igrejas estão sendo estabelecidas. E a fé que Lucas tem em mente aqui não é uma fé qualquer. Porque ele diz, ele abrira aos gentios a porta da fé. A fé aqui, ela tem que ser vista no contexto de Atos dos Apóstolos. A fé em Jesus Cristo, o Messias enviado, aquele que cumpriu a lei por meio do seu povo, aquele que foi moído por causa do seu povo,
aquele que morreu e ressuscitou por causa do seu povo. É isso que conduz à fé, é a fé nesse Jesus Cristo, proclamado então aqui pelos apóstolos. E aí então Lucas termina afirmando que eles permanecem ainda bastante tempo em Antioquia. Veja no verso 28, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. E de novo, alguns estudiosos entendem que esse tempo durou pelo menos 1 ano. Eles saem, ficam 2 anos fora, agora eles voltam, relatam o que Deus fez e aproveitam da comunhão da igreja. Eles estão se fortalecendo, porque logo mais Paulo vai partir para mais uma viagem missionária. Eles estão dentro da comunhão do povo de Deus. E aqui então, nessa segunda parte do sermão, você tem algumas lições importantes, também importantes. A igreja precisa saber acerca dos seus missionários, a fim de glorificar a Deus por causa daquilo que Deus tem feito mundo afora por meio dos seus filhos. Hoje eu falei da oferta que nós vamos enviar especial para o pastor Patrick. Pastor Patrick é missionário no Oriente Médio, e hoje pela manhã o presbítero Tadeu, secretário de missões, contou um pouco aqui da experiência de dezembro, perto do Natal, onde eles conseguiram que uma família de muçulmanos passassem com ele esses dias e ouvissem da fé em Jesus Cristo. É bom ouvir isso. É bom ouvir relatos daquilo que aqueles homens, que a igreja tem ajudado a sustentar. É bom ouvir o que Deus tem feito por meio deles, a fim de que nós venhamos a glorificar ao Deus que busca as suas ovelhas. É por isso que você precisa estar envolvido, não só com o sustento de missionário financeiro, mas com o sustento dos missionários em oração. Você precisa saber pelo que orar. Senhor, abençoe os missionários. Seja específico. Abençoe a família do pastor que teve a sua casa incendiada. Eu não sei quantos reparam isso, mas no boletim todo domingo tem 2 pedidos de oração, e eles são sempre relativos à perseguição. Aqueles pedidos de oração ali são do site da Missão Portas Abertas, uma missão que toma conta de vários missionários mundo afora e que relata o que tem acontecido de perseguição. E eles então colocam pedidos de oração. Se você quiser mais ainda, entre no site da Portas Abertas, que você tem um pedido de oração para cada dia do mês. Nós temos 2 por semana que eu coloco no boletim, mas eles têm um pedido específico de oração para cada dia do mês, onde há campos missionários, mostrando quão perigoso é aquele campo, se é mais ou se é menos perigoso. Envolva-se, conheça isso, saiba o que Deus tem feito além da nossa igreja. É bom ouvir relatórios a respeito da nossa igreja. Hoje de manhã nós tivemos a assembleia e os relatórios foi o que Deus tem feito conosco, e nós podemos então nos alegrar, louvar a Deus, agradecer o crescimento, agradecer a manutenção que Deus tem feito na igreja local. Mas é importante se alegrar por aquilo que Deus tem feito no mundo afora, e não só aqui na IPBPC, porque muitos homens e muitas mulheres têm estado mundo afora engajados nisso. Famílias missionárias, filhos de missionários, estão todos no meio do campo, porque não vai só, às vezes o pastor, vai a sua esposa, vão os seus filhos. Se existe pressão sobre o pastor que está à frente, existe pressão sobre os filhos que estão na escola, que têm contato com os seus coleguinhas no Oriente Médio muçulmanos. Eles precisam ser fortalecidos, e nós precisamos saber notícias a fim de colocar os homens diante de Deus da obra. Essa mensagem fica clara aqui no primeira viagem missionária. Por mais diligente e atencioso que fosse Barnabé, porque ele é assim que ele é retratado no livro, certo? Barnabé é o que o tempo todo dá atenção. Por mais preparado intelectualmente que fosse Paulo, a ênfase não foi. A igreja tinha um apóstolo que estava muito envolvido com as igrejas, Barnabé. A igreja tinha um homem muito capacitado, Paulo. A ênfase estava em Deus, e o que Deus fez por meio de Barnabé, e o que Deus fez
por meio de Paulo, e precisa ser assim, irmãos. Precisamos nos lembrar disso, a fim de não tirar de Deus a glória que lhe é devida. Homens são instrumentos de Deus, somente instrumentos. Eles não podem se vangloriar do que tem sido feito, porque é Deus quem tem feito por meio deles. Mas a realidade é diferente. A realidade é que muitos vão atribuir o sucesso da igreja, ou o fracasso da igreja, ao reverendo fulano, ao reverendo ciclano, ao presbítero beltrano. Não, a igreja é de Deus. Ele levanta líderes, ele sustenta líderes. É claro que os líderes têm responsabilidades, como eu já falei aqui. Eles precisam estudar a palavra, eles precisam estar atentos àquilo que Deus os manda fazer, mas eles continuam sendo instrumentos. A glória é somente de Deus, a obra é do Senhor. E o que você vê aqui é que a igreja crescerá, porque Ele é quem abre a porta da fé àqueles que entram. Mas há mais uma lição aqui. A igreja enfrentará dificuldades, mas ela prevalecerá. Estes homens estão relatando à igreja as dificuldades também que ocorreram no campo, e como Deus os abençoou apesar das dificuldades. A igreja está em marcha, a igreja está avançando, e à frente da igreja, ao seu comandante, ao seu general, ao Senhor dos exércitos. Ela vai permanecer, ela vai prevalecer. Então esteja bem engajado nesse exército que marcha sob o comando do seu Senhor, do Salvador das nossas almas. Não desanime. Não desanime. Problemas existem. Problemas ocorrem. Mas se nós formos instruídos pela palavra, se a palavra habitar ricamente no nosso coração, nós estaremos sendo conduzidos em triunfo pelo Senhor, em segurança, até o dia final. E o Senhor, como afirmou que faria, está edificando a igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está fazendo isso, ele continuará fazendo isso, ele buscará todas as suas ovelhas, até que a última delas venha a fé, e então virá o fim. Foi ele que trouxe você a fé, é nele que você precisa fixar os olhos. Quando nós olhamos para os problemas, e muitos deles até da igreja em si, por causa de pecado, nós desanimamos. Nós precisamos olhar para o Senhor, para o soberano Senhor, e não somente para a sua noiva. A noiva ainda é imperfeita, ela está sendo aperfeiçoada. O noivo, o noivo tem toda a perfeição. É nele que nós nos fixamos, é nele que nós fitamos o nosso olhar. É isso que nos anima na nossa caminhada. Saber que a igreja está sendo adornada para ser perfeita como Ele é perfeito. Ele está fazendo isso na sua vida. Ele está fazendo isso na minha vida. Ele está fazendo isso com todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Então, nas suas lutas diárias, lembre-se também disso. Ele está com você todos os dias. Não há problema que possa tirar você das mãos dele. Lembra de Paulo? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que esse texto nos mostra então? Ele nos mostra que no fim da primeira viagem missionária, igrejas foram fortalecidas. O Senhor, e somente o Senhor pode fortalecer a igreja. Ele faz isso por meio da palavra pregada, por aqueles que são colocados como pastores do rebanho, por aqueles que Deus chamou para esse ofício. Ore pelos seus pastores,
Quando eu falo seus pastores, eu não estou falando dos reverendos, eu estou falando dos presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, docentes e regentes. Ore pelos seus pastores. Peça que Deus os fortaleça a cada dia. Ore para que eles não negligenciem a instrução que eles precisam dar ao povo. E ore pela igreja, para que a igreja não negligencie os dias em que essa palavra é pregada para a edificação do povo. Segundo, a igreja recebeu um relatório dos missionários. A nossa igreja ajuda a sustentar missionários, atualmente 6. E é importante saber o que se passa. Eles mandam notícias, nós precisamos nos informar, e assim nós também vamos ser edificados, por ver quantas coisas Deus tem feito por meio dos nossos irmãos, e por meio dos recursos que Ele tem dispensado a nós, quando nós liberalmente ofertamos para missões. A realidade do que houve aqui nesses capítulos de Atos, em que nós vemos Deus agindo por meio de missionários, vai continuar ocorrendo. Vai continuar ocorrendo até que o Senhor Jesus Cristo volte. Porque Ele precisa, Jesus Cristo precisa ser proclamado, a fim de que os eleitos venham à fé, a fim de que a igreja continue se expandindo. Atos mostra a igreja se expandindo, o crescimento da igreja, mas ele não mostra o final desse crescimento. Nós estamos experimentando parte desse crescimento, e podemos então dar a Deus a glória que é devida ao seu nome. Que Ele nos ajude e nos abençoe, que Ele nos anime a cada dia, a fim de sabermos quão grande privilégio nós temos de fazer parte do povo de Deus, que está sendo instruído por sua palavra, que tem pastores designados por Deus para o cuidado do rebanho, e que é instrumento nas mãos do Senhor, para que a palavra se espalhe mundo afora, para a glória do Pai.